Rapaziada, se liga no que o Neto falou do Flamengo e Felipe Luiz e a pistolada que ele deu no Abel Ferreira. Seguinte, eu tava lá no Insta, mano, e eu recebi algumas perguntas lá no Insta, perguntando assim, né, ô Neto, você chegou a assistir o jogo do Flamengo pelo Carioca? Ah, Neto, você viu a entrevista coletiva do Felipe Luiz? Tem bastante gente que acompanha lá e manda ali os questionamentos, algumas perguntas, manda algumas sugestões também para eu trazer para o vídeo aqui e comentar. Então eu vou unir um pouquinho daquilo que eu quero comentar com vocês com um pouquinho daquilo que vocês perguntaram lá na plataforma vizinha. Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, nós tivemos as rodadas aí das competições. Para ser sincero com vocês, eu assisti os dois jogos, assisti o jogo do Flamengo, assisti o jogo do Palmeiras. As minhas impressões a respeito do jogo do Flamengo, eu acho que foi um jogo muito seguro. Tudo bem, é contra o Volta Redonda, é um time ali, né, de divisões abaixo, é um time tecnicamente limitado, tem todos esses poréns. Claro que na hora que as competições começarem mesmo, os clássicos vierem, aí a gente vai começar a ver a força de cada equipe. A gente tem o clássico com o Corinthians, que o Palmeiras vai enfrentar aí na próxima semana. Você tem também a Supercopa lá que o Flamengo vai fazer com o Botafogo. Aí você começa a ter uma régua e um parâmetro melhor para poder delinear as situações. Mas partindo do princípio que um time grande, quando enfrenta um time tecnicamente inferior, com todo o respeito do mundo, mas um time, entre aspas, pequeno, ele tem que impor o seu ritmo, ele tem que impor o seu futebol, ele tem que sobrar em campo. Eu acho que o Flamengo fez muito bem com o Volta Redonda aquilo que um time com confiança se propõe a fazer. Porque era claro e era nítido que ao longo de todo o jogo o Flamengo teve o controle da situação. E o que eu acho mais legal, o que eu acho mais bonito em um jogo de futebol, não é só jogadas na diagonal, não é só jogadas em profundidade e em velocidade, não é só cruzamentos, né, os chuveirinhos na área, mas são as jogadas que acontecem também pelo setor central. Isso porque eu sinto que jogadas pelo setor central, ela tem um nível técnico acima das outras. Ela tem uma especificidade de seus jogadores ali na linha intermediária, na linha ofensiva, que permite com que essas jogadas sejam trabalhadas de uma maneira bonita. Eu acho bonito sempre jogadas e distribuições que acontecem dentro do setor central. E eu sempre cobrei o Palmeiras para ter um know-how de jogadas maior pelo setor central. Eu sempre cobrei o Palmeiras para ter um know-how de jogadas maior pelo setor central. E uma das coisas que me chamaram a atenção no jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, principalmente no primeiro tempo, foi justamente essa dinamicidade. Era um time rápido em contra-ataque, era um time que estava sempre com a linha alta de pressão e era um time que construía muito bem, tanto pelos lados e pontas, como também, principalmente pelo setor intermediário, fazendo boas triangulações, trabalhando boas tabelas, bons toques de bola, conseguindo distribuir espacialmente a jogada da forma como ela tem que ser. Então eu acho que o Flamengo, no jogo que fez contra o Volta Redonda, fez uma partida muito boa, muito segura de si. Segura defensivamente, tudo bem que o Volta Redonda adotou uma estratégia também de jogar com as linhas mais baixas, talvez um pouco mais recuado, fazendo uma linha a mais ali no homem do setor defensivo, para ter um fôlego defensivo também e eventualmente tentar contra-ataque em velocidade, o que acabou não acontecendo. No segundo tempo, sempre existe ali uma acomodação maior do time que está à frente no placar. E no segundo tempo era o Flamengo que estava à frente do placar. Só que em nenhum momento o Flamengo deixou a peteca cair. Manteve o controle de jogo, manteve uma boa atuação, criou boas oportunidades, perdeu também boas oportunidades, mas fez tudo que estava no catálogo e no gabarito de uma equipe grande que enfrenta uma equipe pequena. Posse de bola, domínio no meio-campo, enfim, seguiu a risca, seguiu a etiqueta. Acho que foi uma equipe muito boa, com bastante velocidade e trouxe principalmente esse mix de jogadas que eu acho muito bonito, entre jogadas pelas pontas, diagonais e também jogadas pelo setor central. Galera, vale ressaltar aí, né, o Neto disse que são equipes de divisões inferiores. O Novo Horizontino, assim como o Volta Redonda, vão jogar a segunda divisão desse ano do Campeonato Brasileiro. Isso precisa ser pontuado aí. No Palmeiras, você observa
uma limitação e uma pobreza tática. Eu acho que é esse o principal ponto que eu venho reclamando nos últimos meses da gestão técnica do Abel. Um técnico que ganha o que ele ganha. Um técnico que já conhece o elenco da forma que ele já conhece. Que já vem há muitas temporadas trabalhando no Palmeiras e que tem todo o status, né, vitorioso, o status de um grande técnico. Ele não pode simplesmente depender de apenas um jogador para armar suas jogadas. De apenas um jogador para conduzir a bola até os espaços à frente. De apenas uma chuveirada na área ou bola parada para sair um gol. Ele tem que ter um mix e um repertório maior de jogadas táticas para poder realmente ser um combustível a mais nos momentos que o jogo não parecer tão favorável ou nos momentos que nós enfrentarmos uma equipe tecnicamente inferior, como é o caso do Novo Horizontino, com todo o respeito do mundo, mas nós termos ali potencial para segurar essa equipe, acalmar o placar, desaquecer o jogo e manter o controle e domínio e tirar um resultado positivo. Coisa que essa, obviamente, não vem acontecendo. Palmeiras tem tomado muitos tropeços para equipes grandes, mas também para equipes pequenas. E é esse ponto que me chama a atenção, me causa uma certa estranheza em um técnico que já conhece a equipe tão bem e já conhece a cartilha das competições como o Abel conhece. É por isso que eu falo para vocês, hoje o Palmeiras ele vive uma pobreza tática. E eu tenho algumas dúvidas, meus amigos, que se o elenco do Palmeiras melhorar, será que o Abel Ferreira vai ser capaz de trazer dinamicidade suficiente e esse mix e esse repertório, como por exemplo vemos hoje o Felipe Luiz aplicar no Flamengo para o Palmeiras? E me chama a atenção porque olha só o que Felipe Luiz falou na coletiva. Eu não tenho a menor dúvida que temos o melhor elenco do Flamengo. Eu falo isso para eles e é o que eu penso. Se esse time não jogar, a culpa é minha. Eu nunca vi o Abel assumindo a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume aqui. E sabe por que o Abel não pode assumir a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume? Se não jogar, a culpa é minha. E esse é o melhor elenco do Palmeiras. O Abel nunca bateu na mesa para falar isso. Ele bateu na mesa para falar sobre homens de caráter, sobre jogadores esforçados, personalidade forte, mas ele nunca falou sobre o elenco em si. Olha, esse é o melhor elenco do Palmeiras que nós temos. Se não jogar, a responsabilidade é minha. Ele assume a responsabilidade dele, entre aspas, nas coletivas, falando assim, hoje a responsabilidade é minha. Só que depois desse hoje a responsabilidade é minha, veio uma série de argumentos terceirizando essa responsabilidade. Campo, juiz, situações de jogo, etc. e etc. E sabe por que o Abel ele não pode bater no peito da forma que o Felipe Luiz bateu e falou? E embora nós estamos falando do Felipe Luiz, um técnico que está começando agora a sua vida profissional, fazendo uma comparação da postura frente a um técnico que já tem 10 títulos e já 4 anos de Brasil, de competições brasileiras, sabe por que ele não pode fazer isso? Porque o Abel ele não tem o melhor elenco do Palmeiras. E aí algumas pessoas vão falar assim, então a culpa é do Barros e da gestão do Palmeiras. Só que quando ele vem e defende esses, ele abraça os caras. É isso aí, rapaziada. Neto sempre coerente em suas análises. E eu confesso pra vocês que eu não vi o jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Porém, pela descrição que o Neto fez, o primeiro tempo, como ele falou aí, o Palmeiras jogou, fez o gol, se acomodou e no segundo tempo mudou da água para o vinho. Se pegar esse parâmetro, essa análise, comparando Flamengo e Palmeiras, o Flamengo, o nosso Flamengo, fez uma boa atuação muito melhor do que a do Palmeiras. Claro que isso não é parâmetro, estamos ainda no começo de temporada, porém, pelo que a gente viu do Flamengo ano passado, pelo que o Felipe Luiz demonstrou no ano passado, na reta final da temporada, a gente pode esperar muito mais dele. Já o Abel Ferreira, um cara experiente, como o Neto falou aí, 10 títulos não é para qualquer um. Eu acredito que um cara que ganhe 10 títulos aqui no Brasil, que é um campeonato difícil, não é bagre, porém, eu acredito que ele precisa se reciclar. Ele precisa remodelar as suas ideias. Então, assim, hoje não é parâmetro isso para o resto da temporada, né? Mas pelo que apresentou Palmeiras e Flamengo ano passado, Flamengo
acredito eu que larga na frente do Palmeiras. E o Neto foi bem coerente na sua fala aí, na sua análise. E você, o que você acha? Escreva aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!